2 Coríntios, capítulo 12. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Versículo 10. A lógica divina é totalmente diferente da lógica humana. É por isso que Paulo também afirmou que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Muitos confundem a sabedoria e a força com os padrões humanos, limitando Deus a esses padrões terrenos e corruptíveis. Entendem sabedoria como sendo palavras bem escolhidas e força como sendo determinação. Porém, sabedoria nem sempre está numa boa oratória e força nem sempre se encontra em alguém determinado. Ambos são dons de Deus, disponíveis a todo aquele que os busca com sinceridade. Além de ter que expor os reveses de seu ministério, Paulo continuou declarando sobre as visões e revelações do Senhor que o haviam impactado. Teve o privilégio de receber sonhos e visões e, algumas vezes, pôde ouvir e ver o próprio Jesus. Diante de tamanhas revelações, considerou seu espinho na carne uma forma do Senhor livrá-lo da exaltação própria e da soberba. Apesar de seus clamores para que fosse liberto deste mal, a resposta de Jesus o impactou e o fez compreender a lógica do céu. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não sabemos do que se tratava esse espinho na carne, mensageiro de Satanás. Pode ter sido alguma enfermidade ou alguém que o perturbava, mas uma coisa é certa: Paulo estava incomodado e gostaria de se ver livre disto. Mas ao invés de ter seu pedido atendido, Jesus apresentou a sua preciosa graça como suficiente e a fraqueza de Paulo como impulsionadora do poder de Cristo. E o que antes lhe era um incômodo passou a ser um incentivo para estar cada vez mais perto de Deus e uma maneira de sempre reconhecer a sua total e constante dependência dele. Mesmo no meio do professo povo de Deus, há aqueles que se julgam sábios e fortes aos próprios olhos, chamando palavras rudes de sabedoria e autoritarismo de força. Da mesma sorte, muitos cristãos têm sido enganados por homens fraudulentos que só visam seus bens. A preocupação de Paulo e a do verdadeiro cristão deve ser de procurar sempre o bem do outro, de gastar-se em prol da salvação de pessoas, de mostrar o caminho em que devemos andar, andando sempre por ele. Tudo o que compartilhamos com vocês aqui no Reavivados, falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Tudo para que possamos crescer juntos na graça de Cristo e nos desenvolver na vida em todos os seus aspectos, mas principalmente no espiritual. Não permita que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos, pois tudo isto endurece o coração. Pedir perdão ou dar o braço a torcer não é sinônimo de fracasso, mas de conquista. É o reconhecimento de nossa fraqueza, abrindo espaço para a atuação do poder de Deus. Temo, porém, que muitos de nós pecaram e não se arrependeram, que sustentando aparência de fortes e oratória de sabedoria, não tenham ainda caído em si de que têm levado perante Deus ofertas vãs. Isaías capítulo 1, versículo 13. Que o Espírito Santo nos conceda um coração de carne, que possa ser moldado à imagem do caráter de Cristo. Lembremos de Sansão, de como a sua força e sabedoria humanas o levou ao fundo do poço, e de que foi no seu momento de maior fraqueza que Deus o fez sobremodo forte. Eis o segredo da verdadeira força: reconhecer as nossas fraquezas e que a nossa força é um dom de Deus, dada no tempo oportuno. Oremos, amados. Nosso amado Senhor e Deus, acredito que cada um de nós está atravessando algum momento difícil. À medida em que o grande conflito se intensifica, sentimos o peso da atmosfera de um mundo abalado pela ira de um inimigo que sabe que pouco tempo lhe resta. Mas como Paulo, queremos manter os nossos olhos em Cristo Jesus.
Queremos entregar nossas angústias e fraquezas a Ti e confiar que o Senhor as está usando para a nossa salvação e salvação de outros. Ainda que nada somos, o Senhor nos escolheu para sermos Tuas testemunhas. Então, Pai, nos ajuda e nos ensina a lidar com as dificuldades, sem perder a fé e a esperança de que logo o Senhor voltará. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, fortalecidos pela graça de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.